Prepare-se para uma história que vai te fazer questionar tudo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder mais nenhum vídeo chocante como esse. Uma tarde ensolarada de quinta-feira no centro de São Paulo. O movimento na rua Oscar Freire estava intenso. Executivos apressados caminhavam pelas calçadas enquanto turistas admiravam as vitrines das lojas de grife. No meio de toda essa agitação, destacava-se majestosamente o Le Bernardin São Paulo, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, conhecido por sua cozinha francesa refinada e clientela milionária. A fachada imponente do estabelecimento exibia vidros espelhados e uma porta de mogno trabalhada à mão. Dois manobristas impecavelmente vestidos recebiam carros de luxo. Porsches, Mercedes e BMW S se alternavam na entrada. O som dos saltos altos das socialites ecoava no mármore da calçada, misturado ao barulho abafado das conversas em francês e inglês que vazavam do interior climatizado. Às 13h30 da tarde, horário tradicionalmente mais calmo para restaurantes de alta gastronomia, um senhor de aproximadamente 70 anos se aproximou devagar da entrada principal. Seus passos eram cautelosos, quase hesitantes, como se cada movimento fosse calculado para não chamar atenção desnecessária. O homem vestia uma camisa social branca simples, já meio amarelada pelo tempo, com alguns fios soltos na gola. A calça era de um tecido barato, daqueles vendidos em lojas populares, com vincos mal passados e algumas manchas quase imperceptíveis. Mas o que mais chamava atenção eram seus sapatos, um par de mocassins marrons que já viveram dias melhores, com couro rachado na lateral direita e um buraco pequeno, mas visível, na sola do pé esquerdo. Seus cabelos grisalhos estavam penteados com simplicidade, usando apenas água, e suas mãos calejadas seguravam uma carteira de couro sintético desgastado. Não havia relógio no punho, nem anel de ouro nos dedos, apenas as marcas do tempo e do trabalho honesto gravadas em sua pele. Quando ele empurrou a pesada porta de mogno, o primeiro a notá-lo foi Ricardo, o maitre de 28 anos, recém-formado em hotelaria pela Universidade Anhembi Morumbi. Ricardo havia conseguido aquele emprego dos sonhos há apenas 6 meses e estava determinado a impressionar a gerência com sua capacidade de manter o padrão da clientela. O olhar de Ricardo percorreu o velho senhor de cima a baixo em menos de 3 segundos. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente de profissional para visivelmente incomodada. Ele ajeitou a gravata borboleta e se aproximou com passos rápidos, como quem vai resolver um problema antes que ele se torne maior. Com licença, senhor, disse Ricardo, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Posso ajudá-lo com alguma coisa? Talvez tenha se confundido de endereço. O idoso olhou ao redor, observando os detalhes do ambiente. As mesas cobertas com toalhas de linho importado, os cristais Baccarat brilhando sob a luz indireta, os quadros originais de artistas brasileiros contemporâneos decorando as paredes. Um casal elegante na mesa do canto compartilhava uma garrafa de Chantal Margaux de R$ 1.500, enquanto discutiam em voz baixa sobre seus últimos investimentos no mercado financeiro. Eu gostaria de uma mesa para almoçar, respondeu o senhor com voz calma e pausada, ligeiramente rouca pela idade. Ricardo pigarreou, olhando nervosamente para os lados. Na mesa central, Patrícia Montenegro, esposa de um conhecido empresário do agronegócio, parou de cortar seu salmão grelhado para observar a cena. Ela cutucou discretamente o marido, Henrique, que levantou os olhos do smartphone para acompanhar o que estava acontecendo. Senhor, veja bem, Ricardo baixou a voz, tentando parecer prestativo, nosso restaurante tem um cardápio um pouco específico. Os pratos variam entre 200 e 400 reais. Talvez o senhor prefira algo mais adequado ao seu perfil? Tem um self-service muito bom a 2 quadras daqui, na Rua da Consolação. O velhinho não demonstrou irritação. Apenas assentiu educadamente e disse, entendo. Mesmo assim, gostaria de ver o cardápio, se possível. A situação estava chamando mais atenção do que Ricardo gostaria. Marcela, a sommelier de 26 anos, fingiu organizar as taças de vinho, mas na verdade estava prestando atenção em cada palavra. 2 garçons pararam suas atividades para observar discretamente. Do canto do salão, um homem de meia-idade vestindo um terno Armani de R$ 3.000 comentou baixinho com sua acompanhante. Olha só, que situação constrangedora. O rapaz está tentando ser educado, mas é óbvio que o senhor não tem condições de estar aqui. A mulher, exibindo um colar de pérolas genuínas, respondeu sussurrando, tadinho, deve estar confuso. Às vezes os idosos se perdem mesmo. Meu avô fazia isso antes de ir para o lar. Ricardo respirou fundo, tentando manter a compostura profissional que aprendeu nos cursos de atendimento. Vou verificar nossa disponibilidade, disse, dirigindo-se ao sistema de reservas, embora soubesse perfeitamente que havia pelo menos 12 mesas vazias no momento.
Ele digitou aleatoriamente no computador por alguns segundos, franzindo a testa como se estivesse analisando informações complexas. Infelizmente, senhor, todas as nossas mesas estão reservadas para o resto da tarde. Talvez se o senhor telefonar amanhã. O idoso permaneceu em pé, pacientemente, com as mãos entrelaçadas nas costas. Seus olhos percorriam cada detalhe do ambiente, a disposição das mesas, a iluminação, a postura dos funcionários, as reações dos clientes. Era uma observação silenciosa, mas atenta, como se estivesse registrando mentalmente cada elemento do que via. Posso aguardar um pouco, disse ele simplesmente. Não tenho pressa. O desconforto de Ricardo aumentou. Alguns clientes já estavam sussurrando entre si, e ele sabia que seu supervisor, Fernando, poderia aparecer a qualquer momento. Fernando era um homem rígido, ex-gerente de hotel 5 estrelas, que não tolerava situações que pudessem afetar a experiência dos clientes pagantes. Senhor, o problema é que realmente não temos previsão de liberação de mesa. Nossos clientes costumam permanecer bastante tempo. Ricardo gesticulava nervosamente, tentando encontrar uma forma educada de fazer o velho senhor ir embora. Foi nesse momento que Patrícia Montenegro decidiu intervir. Ela chamou Ricardo com um aceno discreto e, quando ele se aproximou, sussurrou alto o suficiente para que alguns pudessem ouvir. Moço, não é por nada não, mas vocês não têm algum tipo de filtro na entrada? Quer dizer, qualquer pessoa pode entrar aqui. Henrique Montenegro completou o pensamento da esposa. É que a gente paga caro justamente para ter um ambiente apropriado, né? Não queremos ser chatos, mas... O casal da mesa do canto, que compartilhava o vinho caro, também se manifestou. A mulher, uma cirurgiã plástica de 45 anos, comentou sem muito esforço para baixar a voz. Coitadinho, deve ser algum problema psiquiátrico. Meu pai trabalhava no hospital psiquiátrico e dizia que era comum os internos fugirem e entrarem em lugares inadequados. O marido dela, um advogado especializado em direito tributário, acrescentou: o pior é que pode ser perigoso. Nunca se sabe o que passa na cabeça dessas pessoas. O velhinho continuava parado, ouvindo tudo com uma expressão serena, quase melancólica. Seus olhos, porém, brilhavam com uma inteligência aguçada que contrastava com a percepção que todos tinham dele. Ricardo se viu em uma situação delicada. Os clientes estavam claramente incomodados, e ele sabia que sua carreira poderia estar em risco se não resolvesse a situação rapidamente. Senhor, disse ele, tentando uma última abordagem, realmente não posso oferecer uma mesa agora. Posso chamar um táxi para o senhor? Sem custo algum. Não será necessário, obrigado, respondeu o idoso, mantendo a mesma calma de sempre. A situação estava se tornando constrangedora para todos. Alguns clientes pararam completamente de comer para observar. Os garçons trocavam olhares nervosos. O ambiente elegante do restaurante parecia carregado de uma tensão palpável. Foi então que a porta da cozinha se abriu e apareceu o chefe Antoine Dubois, um francês de 52 anos, considerado um dos mais talentosos chefes da América Latina. Antoine havia trabalhado em restaurantes estrelados pelo Guia Michelin em Paris e Lyon antes de aceitar o desafio de comandar a cozinha do Le Bernardin em São Paulo. Chefe Antoine usava seu jaleco branco impecável e caminhava com a postura ereta característica dos grandes chefes franceses. Ele vinha em direção à mesa dos Montenegro para se desculpar pessoalmente por um pequeno atraso no prato principal, quando seus olhos encontraram a figura do idoso parado na entrada. Antoine parut abruptamente. Sua expressão mudou completamente, passando de profissional para absolutamente chocada. Ele piscou várias vezes, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Suas mãos, que seguravam uma pequena bandeja de petiscos cortesia, começaram a tremer levemente. Mon Dieu! Murmurou em francês, antes de largar a bandeja na mesa mais próxima e caminhar rapidamente em direção ao velhinho. Todo o restaurante se voltou para acompanhar a movimentação do chefe. Os clientes sabiam da reputação de Antoine. Ele era conhecido por ser extremamente rigoroso e raramente saía da cozinha para interagir com o público. Monsieur Silva! Exclamou Antoine, ainda em estado de choque. Que honra inesperada tê-lo aqui. Ricardo, os outros funcionários e todos os clientes observaram estupefatos quando o renomado chefe francês se curvou respeitosamente diante do velhinho de sapatos rasgados. Bonjour, Antoine, respondeu o Sr. Silva com um sorriso suave. Como estão os negócios por aqui? Magnifique, monsieur. Magnifique. Antoine gesticulava animadamente. Mas por favor, perdoe-me. Eu não sabia que o senhor viria hoje. Se eu soubesse, teria preparado algo especial. Teria. Ricardo sente as suas pernas ficarem fracas.
CH-chefe gaguejou. O senhor conhece este senhor? Antônio olhou para Ricardo com uma expressão de pura incredulidade. Conhecer. Sua voz ecoou pelo restaurante inteiro. Este homem é Antônio Silva, o fundador e proprietário de toda a rede Le Bernardi no Brasil. Ele é o dono deste restaurante. O dono de todos os nossos empregos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia Montenegro deixou o garfo cair no prato com um barulho metálico que ecoou pelo ambiente. Henrique engasgou com o vinho. O casal da mesa do canto ficou petrificado, com as bocas abertas. Os garçons empalideceram instantaneamente. Ricardo sentiu o mundo desabar. Suas pernas começaram a tremer e ele teve que se apoiar na mesa mais próxima para não desmaiar. Senhor Silva, eu não sabia, Antônio Silva levantou a mão em um gesto gentil para interromper as tentativas de desculpa. Não se preocupe, rapaz. Acontece. Antônio continuava falando animadamente, explicando para todos no restaurante. Messier Silva começou lavando pratos em um pequeno bistrô no Bexiga há 40 anos. Trabalhou 16 horas por dia durante décadas, economizou cada centavo, estudou gastronomia à noite. Abriu o primeiro Le Bernardin com as próprias mãos, construiu este império do zero. Os clientes começaram a sussurrar entre si, agora com um tom completamente diferente. A cirurgiã plástica estava visivelmente envergonhada, evitando o olhar do seu marido advogado, que por sua vez não conseguia parar de olhar para os próprios sapatos italianos de R$1.000. O senhor sempre dizia, continuou Antônio, dirigindo-se aos funcionários, que a verdadeira elegância não está na roupa que usamos, mas no respeito que demonstramos aos outros. Que o dinheiro não nos faz melhores pessoas, apenas nos dá mais responsabilidades. Antônio Silva caminhou calmamente até a mesa central, onde estava o casal Montenegro. Patrícia não conseguia levantar os olhos do prato. Com licença, disse ele educadamente, posso me sentar aqui por um momento? Claro, senhor Silva, murmurou Henrique, gesticulando nervosamente para que sua esposa se movesse para dar espaço. O idoso se sentou com a mesma simplicidade de sempre. Sabem, disse ele, dirigindo-se a todo o restaurante, mas falando num tom de conversa íntima, eu uso estes sapatos há mais de 15 anos. Ganhei do meu pai quando ele morreu. Eram os únicos sapatos bons que ele tinha. Ele trabalhou 40 anos como pedreiro para dar educação aos filhos. A emoção era palpável no ambiente. Alguns clientes baixaram as cabeças, visivelmente tocados. Eu poderia comprar sapatos de R$1.000 todos os dias, continuou Antônio, mas estes me lembram de onde vim. Me lembram que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela faz com o que tem. Ricardo se aproximou hesitante, com lágrimas nos olhos. Senhor Silva, eu peço 1000 desculpas. Não há justificativa para o que fiz. O senhor pode me demitir, eu mereço. Ricardo, disse Antônio suavemente, você é um bom funcionário. Sei que é dedicado e competente. Mas hoje você aprendeu algo importante. Nunca julgue um livro pela capa. A pessoa mais simples que entra aqui pode ser alguém que mudará sua vida, ou alguém que precisa apenas de um momento de gentileza. Antônio se aproximou com um prato especial que havia preparado rapidamente na cozinha. Um risoto de cogumelos porcini, prato favorito do dono, servido de forma simples, sem exageros na apresentação. O que me deixa triste, disse Antônio Silva, aceitando o prato com um sorriso de gratidão, não é terem duvidado da minha capacidade de pagar, mas terem perdido a oportunidade de tratar outro ser humano com dignidade. Patrícia Montenegro finalmente conseguiu falar, com a voz embargada. Senhor Silva, nós fomos horríveis. Não sabemos o que dizer. Não foram horríveis, respondeu ele, foram humanos. Todos nós temos preconceitos. O importante é reconhecê-los e trabalhar para superá-los. O advogado da mesa do canto se levantou e caminhou até onde Antônio estava sentado. Senhor, disse ele, eu trabalho com contratos empresariais há 20 anos. Já fechei negócios de milhões. Mas hoje aprendi mais sobre ética e humanidade em 15 minutos do que em toda a minha carreira. A cirurgiã plástica se juntou ao marido. Senhor Silva, eu atendo pessoas ricas todos os dias, pessoas que gastam fortunas para mudar a aparência. Mas o senhor me mostrou que a verdadeira beleza está no caráter. Antônio pediu a atenção de todos os funcionários. Vocês estão vendo? Este é o homem que construiu tudo isso. Ele poderia ter chegado aqui de limusine, usando terno de grife, exigindo reverências. Mas escolheu vir como sempre vem, simples, humilde, observando como tratamos as pessoas comuns.
Ricardo limpou as lágrimas e se dirigiu a todos os clientes. Senhores, em nome do restaurante, peço desculpas pelo que presenciaram hoje. Garantimos que isso nunca mais acontecerá. Não peça desculpas, interrompeu Antônio Silva. Hoje todos nós aprendemos algo valioso. Inclusive eu, que descobri que ainda tenho muito trabalho a fazer para educar meus funcionários sobre os verdadeiros valores que devem guiar este negócio. O idoso se levantou e caminhou até a entrada, onde tudo havia começado. Vou embora agora, anunciou, mas quero deixar uma lição. O próximo cliente que entrar aqui, seja ele rico ou pobre, bem vestido ou maltrapilho, deve ser tratado com o mesmo respeito que vocês gostariam de receber se fossem os filhos ou pais de vocês. Ele se dirigiu especificamente a Ricardo. Jovem, você tem potencial. Não deixe que o ambiente em que trabalha o torne arrogante. A verdadeira classe está em elevar os outros, não em rebaixá-los. Antônio acompanhou Antônio até a porta. Messias Silva, quando posso preparar um jantar especial para o senhor? Da próxima vez que eu vier, respondeu o idoso com um sorriso travesso, talvez eu use sapatos novos. Assim vocês vão ter que descobrir outras formas de reconhecer o valor das pessoas. Quando Antônio Silva saiu do restaurante, todos permaneceram em silêncio por alguns minutos. O ambiente havia mudado completamente. Os clientes conversavam em tons mais baixos e respeitosos. Os funcionários se movimentavam com uma postura diferente, mais consciente de suas responsabilidades. Ricardo se aproximou da mesa onde Patrícia e Henrique Montenegro ainda estavam sentados. Senhores, disse ele, gostaria de oferecer a sobremesa cortesia da casa. E prometo que, a partir de hoje, todos os clientes que entrarem aqui serão recebidos como se fossem o próprio Sr. Silva. Patrícia olhou para o marido e depois para Ricardo. Sabe de uma coisa? Acho que a partir de hoje, nós também vamos tratar as pessoas diferentes. Obrigada por essa lição. O restaurante voltou ao movimento normal, mas algo havia mudado irreversivelmente. Uma lição sobre humildade, respeito e dignidade humana havia sido aprendida por todos os presentes. E a história do velhinho de sapatos rasgados que era dono de um império se espalharia rapidamente, lembrando a todos de que as aparências realmente enganam. Incrível, não é? Essa história nos lembra que as aparências enganam. O que você faria se estivesse no lugar desse velhinho? Me conte nos comentários. E se você gostou dessa reviravolta, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo que vai explodir sua mente.